Let's go, bebê. A Débora acabou de falar isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à minha live. Cara, a última live do ano, né? Estamos aqui para trazer notícia boa. Vou esperar o pessoal chegar. É um prazer recebê-los todos aqui na live. Vocês sabem que eu morro de vergonha de fazer live, né? E isso aqui pra mim é muito... É difícil aparecer porque... Morro de vergonha, fico nervoso, tá, meus queridos? Muito obrigado por comparecer. A live hoje é de comemoração. Uma live de extrema comemoração. Eu vou explicar pra vocês por quê, tá? Tem uma pessoa aqui do lado que vai mandar um recado. Você quer mandar algum recado? Não. Só aparece pro povo te ver. Boa noite, povo. Morre de vergonha. Então, o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos da lei orçamentária que teve em 2023, né? Que a Justiça do Trabalho foi muito contemplada com as vagas, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria só falar algumas coisas. Eu queria relembrar algumas coisas com vocês aqui. Boa noite, gente. A primeira coisa que eu queria falar é que aquele assunto do fim da Justiça do Trabalho não se cogita mais, né, gente? Sempre que eu falei com vocês, estou falando isso desde abril. Bem antes, quando você começou o Instagram. Quando eu comecei o Instagram, aquele bafafá que a Justiça do Trabalho ia acabar, que ia acabar a Justiça, que não sei o quê, tem que transformar em Justiça Federal. Acabou esse papo, né, meus amigos? Por que acabou esse papo? Veio a pandemia e a Justiça do Trabalho fez um papel, assim, primordial, vamos dizer assim. Ela adentrou nas relações de trabalho e segurou o emprego de muita gente, pacificou as relações naquele caos, né, da pandemia, né? E o que aconteceu? Voltamos para a vitrine. Passou a pandemia, a gente voltou para a vitrine, né? E muita gente... Aí depois, quando eu voltei, abriu mais forte, né? Muitas pessoas me perguntando, Gus, eu não quero estudar por causa dessa reforma administrativa, não sei o quê. Eu falei, gente, não vai passar isso. Esse papo de acabar com a estabilidade dos servidores é antiga, é muito antiga. E todo dia eu falava, gente, sai fora de notícias. Você quer falar alguma coisa, amor? Não. Sai de notícias, sai fora disso, isso só atrapalha você estudar. E muita gente deixou de estudar por causa disso. Acreditando, né, nessas conversas. Nesses boatos. Esses boatos. Que vai acabar a Justiça do Trabalho. Que a estabilidade do servidor público vai acabar. Que não sei o quê. O pessoal ficou bitolado nisso aí. E aí acabou que muita gente deixou de estudar, né? E o Gustavo sempre, todo dia, o Gustavo batia nessa tecla. Gente, não caia nessas conversas. Não é assim que funciona. É muito complexo você extinguir, né, a Justiça do Trabalho. É muito complexo. Não, e a estabilidade dos servidores, né? E a estabilidade também, porque senão iria virar uma fanfarrona, né? A pessoa, principalmente os cargos do Poder Judiciário, precisa de ter essa garantia, né? Aí é o seguinte, muitos boatos sobre a reforma administrativa, e acabou que eu falei com vocês, esquece isso, vai estudar, isso é boato, isso é coisa de imprensa, muita gente preocupada com isso, sabe? Então eu queria só lembrar, e tem mais uma coisa que eu queria lembrar para vocês, o tempo inteiro eu bati na tecla, Pedro, eu vou te chamar agora, eu bati na tecla, pessoal, estuda que eu estou sentindo que vai ter um cenário muito positivo aqui na Justiça do Trabalho. E assim, eu vou chamar o Pedro e a gente vai comentar sobre isso, vai começar a falar o que aconteceu esse ano. Primeira coisa, ver a autorização do CSJT. E tinha muito tempo, né, amor, que não tinha. Esse tanto de vaga, gente, é muito tempo que isso não acontece, viu? Eu vou chamar o Pedro. Tempo. E aí, tudo bom? E olha o homem aí, gente. Olha o homem aí.
Antes do Pedro começar a falar, eu vou apresentá-lo, né? Não, acho melhor você se apresentar, Pedro. Fala de onde você é e eu vou falar Meu nome outras é coisas. Pedro, eu sou daqui de Recife. Eu comprei o Edo foi em abril desse ano, né? Abril, março. E aí eu fiz o TRT do Rio Grande do Sul, fiz o TRT do Paraná, Minas Gerais, Bahia e Piauí. E aí eu obtive aprovação em 3 deles, até agora, né? E acho que é isso. O Pedro chama Pedro Azevedo, ele é um aluno que foi um dos primeiros que adquiriram o Edo, né? Acho que foi o terceiro ou quarto. E executou o Edo, confiou no Edo e conseguiu a 21ª nomeação no Paraná. Estou enganado, Pedro? E a 5ª nomeação do TRT do Piauí, ou seja, ele vai ser nomeado, ele já até conversou lá. É ano que vem Sim. que vai Chamaram nomear, 4, Pedro? eu sou o próximo do Piauí. Ele é o próximo a ser nomeado no Piauí, tá? Tô frio na barriga, hein, Pedro? Mas... Oi. Aí Não, Pode eu falar, tô naquela pode falar. posição que eu achava que não estaria, que é de escolher o local, né? Na verdade, eu prefiro o Paraná do que o Piauí, Nossa, mas aí eu nem reclamo, porque senão eu vou ficar dizendo que tô reclamando de barriga cheia. Mas aqui, o Pedro ele conseguiu bater o recorde da Débora. Já tinha uma bagagem boa, sempre estudou na faculdade, está fazendo mestrado e conseguiu, em menos de 5 meses, a nomeação, porque ele passou dentro das vagas. Aí é o seguinte, Pedro, a gente estava conversando hoje, do nada, eu falei, eu vou fazer uma live com você, velho. Ele começou a contar as coisas, me contar algumas coisas. Eu falei, não, vamos fazer uma live e vamos explicar para o povo que está na expectativa de ser nomeado ano que vem, que está nas listas e que está querendo estudar, sabe? Ô, Pedro, eu gostaria que, assim, eu fiz um roteiro aqui, eu gostaria que você falasse como é que funciona. É porque tem muita gente que não entende como é que funciona uma lei orçamentária. Aí eu gostaria que você pelo menos explicasse mais ou menos e qualquer coisa eu complemento aqui. Começa a falar alguma coisinha. Como é que funciona a lei orçamentária Assim, nova, quando pessoal? eu estava estudando, a gente não pensa muito nisso, né? De como é que a administração funciona. Mas uma vez que a gente é aprovado, a gente começa a ter expectativa de ser nomeado, né? E foi a partir disso que eu comecei a meio que entender como é que funciona a administração e os tribunais. A lei orçamentária funciona mais ou menos assim. O governo vai enviar para o Congresso o que é que ele pretende gastar para o ano que vem. E é a partir dessa lei que tem lá a provisão dos cargos, por exemplo, da Justiça do Trabalho. Então, o governo, que é o órgão federal, ele consulta todos os tribunais, seja ele o Superior Tribunal Militar, o TST, o STJ, e cada um deles faz um orçamento. O TST elaborou um orçamento e aí envia para o STF e eles, então, enviam para o governo federal para pensar no orçamento do ano, né? E aí, esse ano, a Justiça do Trabalho fez isso, colocou até um orçamento bem acima, que achava que iria ter uma barganha, e terminou sendo aprovado do jeito que eles enviaram. Então, sem o orçamento, não há nomeação. Só a nomeação se for, por exemplo, de cargo não oneroso. Por exemplo, alguém morreu, alguém passou em outro concurso, ficou vago o cargo. Aí o provimento é não oneroso, ou seja, não vai gastar, a justiça não vai gastar nada nomeando. Mas para nomear, por exemplo, os cargos vagos, tem muita cargo vago nas varas, nos gabinetes, só pode ser nomeado com o orçamento, porque ele tem que ter a dotação orçamentária para poder ser chamado. Então, o concurseiro sempre tem que estar ligado na lei orçamentária, porque sem ela não dá para o tribunal chamar. Deixa eu só falar uma coisa. É o seguinte, pessoal. Para ter nomeação, tem que ter 2 requisitos. O primeiro requisito é cargo vago. Ou seja, a pessoa aposentou, mas ela continua recebendo da União a aposentadoria. O Pedro falou que a Justiça e os órgãos, depois da reforma do teto de gastos, ficou restrita a só nomear cargos. Depois você me corrige se eu estiver errado. Que não é oneroso. O que não é oneroso? Que não gera despesa nenhuma para a União. Por exemplo, morre uma pessoa, o filho dela continua recebendo, se for menor de 21 anos. Aí não pode nomear. Aí depois, não é isso? Depois que a pessoa faz 21, aí pode nomear. Se morre, é despesa não onerosa, aí pode nomear.
Então, a gente precisa de dois requisitos para nomeação. Primeiro, cargo vago. Cargo vago em todos os tribunais, a gente já viu cargo para caramba, né? E o segundo requisito é o que ele está explicando. Pode continuar, Pedro. Não, e aí é justamente isso. O concurso ele tem que estar ligado no orçamento, porque é pelo orçamento que você vai ser nomeado. Porque só passar no concurso não vai garantir que você vai ser nomeado. Tem que ter a vontade política e a dotação orçamentária, porque senão você não vai ser nomeado. E aí a Justiça do Trabalho enviou, né, a lei orçamentária para o Congresso, primeiro para o STF enviou para o governo federal enviou para o Congresso. E, recentemente, essa lei orçamentária foi aprovada. E aí, se vocês abrirem a lei orçamentária, tem um anexo 5º, que é justamente nesse anexo que tem o orçamento de cada ramo do Poder Judiciário. E aí, nesse anexo 5º, foi aprovado sem nenhuma alteração do que foi enviado pelo Justiça do Trabalho originalmente. Então, a gordura que a Justiça do Trabalho colocou para poder meio que negociar, terminou passando com a gordura. Ô, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou comentar um negócio que eu comentei com o Pedro hoje. A dotação orçamentária de cargos de provimento que o TRT e o ST mandou, na verdade, a Justiça do Trabalho, como um todo, foi para barganhar, gente. Ou seja, eles mandaram um valor assim, absurdamente alto, não é, Pedro? Absurdamente alto. Por isso que eu falava com vocês aqui todo dia no Instagram. Reza, pelo amor de Deus, reza para essas vagas que estão a passarem. E eu vou ser muito sincero com você, Pedro. Eu esperava uns 20% desse quantitativo de vagas Nem eu estava para esperando. 2023. Ninguém estava esperando. Aí eu comentei com o Pedro uma coisa. Porque eles estavam tão preocupados com a PEC da transição que eles, eu acho, nem esqueceram, gente, mas isso passou batido tanto pela imprensa, por todos os órgãos. Sabe essa galera que fica marretando a Justiça do Trabalho? Passou batido. E aconteceu um milagre. Não é um milagre, né, Pedro? Vamos falar, sinceramente. Porque enviaram, né, a lei orçamentária, e aí o orçamento estava todo errado. Assim, não tinha dinheiro para farmácia popular, não tinha dinheiro para bolsa do pessoal que estuda na universidade, do mestrado. E aí o presidente do TST ele recebeu o relator do orçamento em novembro, ou foi em setembro, por esses meses. E aí esse relator havia dito já para o presidente que não ia ficar do jeito que estava o orçamento, que ia ser bem reduzido. Tanto é que o presidente, a gente acompanha as notícias, ele dizia que o orçamento vai ser um dos mais baixos, que vão cortar muito, muito porque tinha que fazer esse remanejamento. Mas com a PEC da transição, abriu um espaço fiscal em torno de 180 bilhões, eu acho. Então, terminou não tendo que fazer esses remanejamentos. E aí, passou do jeito que estava, o que foi enviado. Aí é o seguinte, aconteceu o que a gente menos esperava. Eu vou dar uma lida aqui para o pessoal para entender. Muita gente já viu isso daqui. Passou para 1.730 provimento de cargo. Para técnico, 270 provimentos de cargo, totalizando 2.300. Mais 300 para o juiz substituto. Então, no total aqui, eu não vou somar agora aqui, que eu estou sem calculadora, e tem mais 270 vagas num projeto de lei, que é o 100 aqui, /2015, do TST, para criação de novas vagas, não é isso, Pedro? Do TST criar nova vaga, tipo, criar mais do que já tem. Esses outros são para provimento. Então é o seguinte, haverá um provimento. Aí, Pedro, me tira uma dúvida. Esse daqui do TST, os 270, eles vão criar, pode criar em qualquer regional, TST, não é isso? Para o órgão lá em Brasília, É só para eles só. Entendi. Então é o seguinte, olha o número que a gente tem de nomeações para provimento de vagas para 2023 apenas. 1.730 para analista, ou seja, vai distribuir entre todos os analistas, São né, todas Pedro? as Analista especialidades. Oficial, a JJ, analista área administrativa, contabilidade, aí entra aí médico também, enfim, todas as áreas. Eu acredito que eles vão mandar um número X para cada regional, e aí o regional ele vai... Exatamente assim. Para
Isso é o próximo passo da live. É o seguinte, então vou enfatizar de novo. 1.730 nomeações para cargos de analista e 270 provimentos de cargos para técnico. Aí vai dividir entre técnico judiciário, técnico de TI, técnico de enfermagem. Isso. Confirma para mim se é isso, não é, Pedro? E mais 270 vagas para o TST de analistas, tá? E 300 vagas para juiz. Aí é o seguinte, eu queria que você comentasse, Pedro, a respeito, tipo assim, como é que funciona depois? Que parece que você comentou comigo que vai ter uma reunião do CSJT de distribuição dessas vagas. Explica para o pessoal então, como é que funciona, mais ou menos. O orçamento assim, aprovado, então a Justiça do Trabalho vai receber essa quantia ano que vem. E aí quem cuida do orçamento da Justiça do Trabalho, quem decide como é que vai ser feita a administração, é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o CSJT, que funciona junto com o TST. E o Conselho, ele se reúne a cada mês, uma vez ao mês. Ele se reúne no começo de fevereiro, acho que é no dia 1º. E aí, no dia 1º, eles vão analisar o que é que eles receberam, quais são os cargos que ele tem, e vai também receber os pedidos que cada TRT fez, vai analisar quantos cargos vagos tem cada TRT, vai analisar o tamanho do TRT, e a partir daí ele vai distribuir esses cargos que foram aprovados pela lei orçamentária para os TRTs. E aí eles vão dizer, o TRT tal pode nomear tantos cargos de analista e tantos cargos de técnico. No primeiro semestre, no segundo semestre, tantos cargos e tantos cargos. Então ele vai fazer essa distribuição. Entre fevereiro, março, abril. Pode falar. Então, aqui, no primeiro trimestre do ano que vem, haverá uma reunião para a distribuição dessas vagas. E a distribuição delas é até o final de 2023. Então, quem está nas listas vai ter que esperar, tipo assim, durante o ano. Porque tem gente que acha, Pedro, que como tem essa quantidade, vai ser nomeado já no primeiro trimestre. Eu sou próximo do TRT 22. O coordenador de gestão de pessoas já me ligou. E aí ele falou assim, você só vai ser nomeado quando o Conselho distribuir as vagas, porque a gente não tem mais dotação orçamentária. Eles usaram toda a dotação orçamentária de 2022 para nomear esse ano. Ano que vem eles só podem nomear com a dotação orçamentária de 2023. E quem autoriza vai ser o Conselho. Então as próximas nomeações estão tudo dependendo do Conselho. Então eu acredito que vai ser rápido, porque está todo mundo esperando isso. Entendi. Assim, não foi à toa, meus amigos, que essa correria dos tribunais de fazer concurso desesperadamente, eles já tinham alguma informação sobre isso. O presidente do TRT do Rio Grande do Sul, né? TRT4, ele já havia dito no final desse ano que iriam nomear 200 caso o orçamento seja aprovado. E tanto é que eles foram os primeiros a fazer. Ele foi o primeiro TRT a fazer, foi em julho. Então, o fato de que ele já tem uma... Olha o que o Pedro está falando. Pera aí. Olha o que ele está falando, gente. Presta atenção. Fala de novo aí, pelo amor de Deus. O fato deles terem feito o concurso primeiro e ter homologado primeiro, eles já largaram na frente, porque aproveitaram parte do orçamento de 2022. Teve TRT que não tinha concurso válido, então estava esperando terminar o concurso. Então, eles aproveitou várias vagas de outros TRTs e já começa ano que vem com previsão, segundo o presidente, de nomear 200 só para o ano que vem. Que isso! Você que está nas listas aí, Pedro está na lista também do Rio Grande do Sul, você pode... E aqui, vou falar um negócio que geralmente acontece. Nessas reuniões do SJT, é igual a política, gente. É o seguinte, quem tem mais política, acontece, você sabe, Pedro, o cara que é mais maleável, mais malemolente, vai lá e consegue uma vaguinha mais pro regional Rosa deles, Weber, tá? Claro que ela é presidente do STF, ela é do Rio Grande do Sul e já foi do TRT, né? Do Rio Grande do Sul. Olha aí. Olha, essas coisas fazem diferença. Então é o seguinte, o TRT do Rio Grande do Sul deve receber bastante vaga, o TRT de Minas também. Então vai depender muito dessa... Mas assim, gente... E ainda tem outra coisa, né? Você fala em 200, mas, por exemplo, muita gente que está na lista do Rio Grande do Sul está na lista do Paraná. Oneroso, assim. Por exemplo. Sim. Então acaba que a fila anda pra caramba. Tem isso. É o que você comentou mais. Não, são 200 vagas onerosas. Agora,
tem os reflexos indiretos e diretos nisso, né? Por exemplo, quem é analista atualmente, quem é técnico atualmente do TRT4, que passou para analista, vai pagar a vaga de técnico. Aí vai chamar o próximo de técnico. E assim por diante. Aí que eu falo, aí, gente, eu vou voltar lá atrás. Lembra? Eu falo todo dia. Se eu fosse concurseiro, o que eu faria? Faria todos os TRTs sair. Mesmo se eu ficasse endividado. Mesmo que não sei o quê. Aí sabe o que vai acontecer agora? Tem várias. O Pedro sabe mais que eu disso aí, que ele está acompanhando os grupos dos aprovados. Tem gente que está na lista do Rio Grande do Sul, do Paraná, em Minas, no Piauí, no Mato Grosso. Tem gente que está em várias listas. Aí o que vai acontecer? Porque aí eu vou entrar na choradeira dos técnicos. Você, técnico, que está chorando pra caramba, que não tem pouca vaga para técnico, eu vou te explicar o que vai acontecer. O Pedro falou assim, ó, o cara que passou em analista, ele vai assumir para analista. Geralmente, o que vocês fazem quando faz concurso? Prova para analista e técnico, não é? Tem gente que passou para analista e passou para técnico também. Então, o cara vai assumir para analista e vai deixar a vaga aberta de técnico. Então, essa lista vai rodar tanto que são 270 nomeações? Não. No final da brincadeira, vai ser umas 500, entendeu? No final, as pessoas não estão entendendo isso. Eles estão presos só na parte do papel. Eles não estão analisando a situação global. E TRT é uma fila. Né, Pedro? O que o pessoal... Me conta a fofoca do grupo aí. As bombas. Do TRT4, TRT9, né, que é do Paraná e do Rio Grande do Sul, por ser da mesma região, a maioria fez ambos concursos. Então, por exemplo, o primeiro lugar do Paraná, em AJJ, ele já estava nomeado na primeira leva do TRT4 para técnico. Então, ele saiu de técnico e foi para a JJ no Paraná. E aí abriu a vaga de técnico. Da mesma forma, esse primeiro lugar do TRT9, ele foi o primeiro lugar no TRT23, no Mato Grosso. Mas ele já assumiu no Paraná, então ele mandou termo de desistência. Então termina que muita gente fez várias e é sempre a mesma cara no topo das listas. Então, na época do Gustavo, ele aparecia lá tudo. Oi? Também na sua época. Então, gente, presta atenção, vocês chorões, que choraram na minha cabeça o dia inteiro. Presta atenção. O que vai acontecer? Eu conheço uma menina que passou em 5º lugar para técnico no Rio Grande do Sul, que ela está em 9º, como a JJ, no TRT do Paraná. Então, vocês percebem como é que funciona uma lista, uma fila? Então, ela vai assumir no Paraná e vai deixar um cargo vago desse ano para técnico. Então, o negócio vai girando tanto que, no final, vai ter uma cacetada de nomeação para técnico também, pessoal. Entenderam como é que funciona as coisas? E o que eles estão falando lá, Pedro? TRT Paraná? De dentro do que mais aí? Alguma coisa? Tipo assim, qual que é a previsão? Eles estão comentando alguma previsão para o TRT do Paraná? Porque o Pedro está na lista do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas também, Pedro? Não, Mato Grosso? Não, eu lembro que você falou, Piauí. são 4. Piauí, isso. O que eles estão falando no Paraná? Falaram alguma coisa, assim, Paraná, nesse sentido? Ou não? Nomearam 8 de AJJ e um... Oi. Tá baixo. Acho que eu tava o seu cantando. áudio, tá? Nomearam 8 de AJJ e 11 de técnico. Usando a dotação de 2022, né? Para o ano que vem, eles estão esperando a redistribuição dos cargos do Conselho. Eles são um pouco mais fechados que o TRT do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eles são mais falastrões. Então, eles já disseram que vão ser 200, assim. Pode ser que não... Ficou mais quietinho. Ô, gente, estão falando alguma coisa do TRT de Minas aí? Então, Nos eu não grupos vou ou no não? TRT de Minas e também pelo fato do concurso ainda vai ser homologado em fevereiro, acho. Então, até agora, não está falando muito de Minas, porque como... Oi? É o seguinte, igualmente o TRT do Rio Grande do Sul, o TRT do Rio, não tanto igual ao TRT de São Paulo, mas Minas são os quatro regionais maiores do Brasil. Gente, pode esperar muita nomeação para Minas também, tem muito cargo vago. Só de oficial de justiça são 37. Então pode... Gente, eu não quero que vocês com essa live parem de estudar, não. Eu só quero que vocês entendam que a gente tem que comemorar
muito, mas muito mesmo, porque além da gente estar num governo que vai entrar ainda, que privilegia a justiça do trabalho, a gente vai entrar no ano que vem com o pé direitaço. Ou seja, muita gente vai ser nomeado, muita gente do EDO vai ser nomeado. Entendeu? E serve de incentivo para você que vai fazer os concursos de 23, que tem muitos concursos que estão. Tem muitos concursos que estão com a validade do seu estado, por exemplo, Pernambuco, né? Assim, dessa leva, eu acho que assim, mais da metade dos que foram nomeados para analista já eram técnicos. Então, era algo doido, porque no DOU toda vez abriu uma vacância, sabe? Tá cheio de vacância no Paraná e no Rio Grande do Sul de técnico, porque conseguiram nomeação em AJJ. E eu acho que isso aqui vai acontecer, e isso aqui o tribunal já estava esperando. E é um dos... E acho que esse é um dos motivos que veio acima para analista, porque eles já estão contando que muitos dos aprovados são técnicos atualmente. Então, vai rodar a lista, assim. Porque vai abrir a vacância e aí é cargo não oneroso. Eles podem nomear sem dotação orçamentária. O pessoal pergunta... Exatamente. Então, gente, ó, só notícia boa. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu estava conversando com uma servidora do Mato Grosso, e esse ano, TRT do Mato Grosso, TRT, salvo engano, 23. Ela me falou que o presidente do tribunal de lá avisou para todo mundo que ele vai trabalhar para ter mais nomeações possíveis, ou seja, ele vai fazer 30 anos no tribunal, então ele vai trabalhar para ter no mínimo o dobro de nomeações do último concurso. Então, gente, vai ter nomeação em todos os TRTs. A gente tem vaga, gente, vocês não têm noção de quantidade de vaga. E além das vagas, vai abrir um claro de lotação, um cargo vago nos lugares de onde o pessoal, igual o Pedro falou, o cara era técnico, ele passou para analista. Eu tenho uma aluna, a Luciele, ela já está na lista do TRT, ela está em STEM, mais ou menos, e ela passou em 25º TRT do Mato Grosso. Ela é técnica lá. Então vai abrir mais uma vaga. Então, assim, isso é efeito cascata. Então, pessoal, no final da brincadeira, a gente vai ter vamos lá chutar umas 2.500 nomeações lá. Tô chutando para cima, vai. Mais ou menos isso, tá? Eu queria falar só mais um negócio com o povo. Então, vocês param de chorar que passou para técnico, que o negócio tá lindo o processo também. Uma verdade, provavelmente não. Você me corrija, Pedro. Quem manda esse quantitativo de vagas lá pedindo, né, as vagas lá na lei orçamentária, na verdade, tem a lei anterior, né? Como é que chama? Plano plurianual? Tem uma lei antes dessa, que eles mandam a expectativa de vagas, o nome por agora. E aí, já mandaram essa quantidade de análise não de técnico, eu acredito muito por causa desse outra que agora está exigindo o cargo, o curso de nível superior para técnico, né? Sim. Eu acho que... Cortou o final, mas... A pergunta da Débora é o seguinte, parece que eles já estavam prevendo que ia passar esse projeto de lei transformando, exigindo nível superior para cargo de técnico. Ela falou que possivelmente veio muitos cargos de analista por causa desse então, nos grupos assim, dos aprovados tem meio que duas interpretações. Assim. Tem uns que acreditam que o conselho ou o próprio TRT, quando receber as vagas de analista, poderão converter isso, os cargos de analista, para técnico. Essa é uma. Eu realmente não sei, assim, falando administrativamente, se isso realmente é possível. Mas, assim, eu acredito que o TRT realmente está com muito analista, muito déficit de analista. Eles viram que tem uma oportunidade surgindo e vão tentar prover o máximo de analistas logo de início, porque eles viram que o orçamento está a favor deles. E, querendo ou não, isso reflete diretamente nos técnicos. Então, nomeando analista, vai nomear técnico. E a partir de... vai ter ainda 2024, 2025 e 2026, com um novo governo. Então, assim, são essas duas interpretações possíveis. Eu acredito que não seja essa questão de transformar, porque onde eu sei, o que pode transformar é o seguinte, o cargo de analista, que é o analista judiciário, aí tem as áreas. Aí você e trocar as áreas, por exemplo, análise judiciária, área judiciária, você transformar
analista judiciário, execução de mandados, ou E analista o judiciário, TRT4 é área previsto administrativa, justamente. ou analista. Isso é chamado oficial em É, AJJ. isso sim está previsto lá deve ter no regulamento, porque Sim, sim. eu já estudei muito essas coisas de orçamento também, porque eu já estive aí no seu local. E aí a questão de técnico é a mesma coisa. Agora, transformar o Eu acho cargo de mais analista em complicado. técnico isso não, isso é só Eu mediante também lei. acho bem Eu tenho complicado. Assim, quase, é uma posso estar expectativa que o errado. pessoal que está aprovado em técnico acha possível, porque realmente estrearam o maior quantitativo de analista. No entanto, eu acho que a lógica é justamente isso. Vão nomear mais analistas, porque é o maior déficit, custa mais caro, e eles viram que o orçamento é a favor deles. Então, eles vão querer nomear justamente a coisa mais cara. E, consequentemente, vai nomear técnico também, porque muitos analistas são técnicos, vai ter muito carro vago. Querendo ou não, tem também previsão para nomear técnico. Então, vai ter um efeito cascata aí. Aí é o seguinte, eu só queria falar um negócio aqui, antes da gente finalizar. Vocês que estão... Às vezes a gente tem uma tendência de reclamar demais, sabe? Eu gostaria que, em vez de vocês ficarem reclamando, cada um de vocês passaram para até comemorasse. Sabe por quê? A, ch- a chance do que aconteceu é porque vocês estão olhando por outra perspectiva. Se você parar e olhasse no contexto normal, ia passar no máximo, na minha opinião, uns 30% desse quantitativo de vaga. E passou 100%. O cenário que eu estava esperando está 1000 vezes melhor do que eu imaginava. Tá? E eu sou positivo pra caramba. Vocês já viram. Agora é o seguinte. Temos 24, lei orçamentária de 2024, 2025, 2026. Estamos num governo que historicamente privilegia a justiça do trabalho. E, pessoal, vocês que estão perguntando para os concursos que vão vir, é óbvio que os tribunais vão trabalhar para fazer concurso para pegar essas vagas. Então, se eu fosse cada um de vocês, eu continuaria estudando, já esperando, além dos 2 editais que estão previstos, TRT Goiás, TRT Santa Catarina, continuasse, porque é óbvio que os tribunais vão querer aproveitar essas vagas. Eu queria que você Até porque, falasse só assim, sobre quando o isso, Pedro, conselho para a divide as gente... vagas, eles preveem, assim, você pode nomear tantos no primeiro semestre e tantos no segundo semestre. Por exemplo, o TRT do Pernambuco aqui, que é onde eu falo, a validade vai até julho, começo de julho. Então, teoricamente, eles só poderiam aproveitar as vagas do primeiro semestre do conselho. E aí eles iriam perder as vagas do segundo semestre, porque não vai ter concurso válido. Então, é lógico que é mais coerente, assim, da parte deles fazer um concurso logo, para poder aproveitar todas as vagas, já que tem muita vaga de analista, e não desperdiçar as vagas que o conselho vai redistribuir. Porque senão, se não nomear nesse ano, perde as vagas, sabe? Ele não acumula para o próximo ano. O que deixou de nomear esse ano não vai acumular para o próximo ano. Tem que ser tudo esse ano. Eu vou só citar o que o Pedro falou, é porque é o seguinte, às vezes, de forma excepcional, o tribunal ele abre concurso antes de terminar a validade do outro. Mas ele tem que ele não pode nomear Sim. a galera do concurso novo antes do outro tirar. Então ele continua nomeando a galera do concurso antigo e já homologa o concurso para o segundo semestre para já pegar todas as vagas do segundo semestre, entendeu? O Pedro explicou isso, tá? Então é o seguinte, Pedro, você quer passar uma mensagem final para o povo? E depois você passar a mensagem final, eu vou falar Não, uma só que mensagem final realmente também. estudem, porque é tudo que o Gustavo falou. Realmente é uma lista que roda demais. Então, fazendo o básico, assim, não é nem muita coisa. Você fazer o mínimo todo dia, você chega na prova, faz a sua parte, que realmente o orçamento e tudo está vindo a nosso favor. É só aproveitar a chance, que realmente vale a pena. Então, quer mandar Feliz Natal pro povo? Aqui tem algumas perguntas. Peraí, você vai responder umas perguntas agora, Pedro. Claro, né? Hoje a gente está fazendo de acordo com o que a gente sabe, entendeu? No limite dos nossos conhecimentos, tá? Vamos lá. Eles estão... Pessoal, manda as perguntas aí, se quem tiver dúvida, que eu vou olhando aqui. Tem umas perguntas que não tem a ver com o tema, então eu tô
Estou pulando aqui. Então, podemos esperar mais nomeações para TJ em Minas do que no último concurso? Mas eu não sei nem quantos nomearam no último concurso. Sinceramente, não. Você Porque sabe, Minas não Pedro? foi muito meu foco. Minas foi regionalizada, é bem difícil de fazer esse quantitativo. Ah lá, pergunta sobre expectativa de nomeação. Estou em oitavo em ordem de nomeação e 5 TJs foram nomeados este ano. Com base nos números de orçamento, a nomeação vem agora no primeiro semestre? Sim, vai Aparentemente, depender do sim. conselho. Eu acho que você tem chance. Cara, você tem muita chance de ser nomeado, bicho. Sério, é muita chance. Então, eu vou te falar já de cara que uma aluna minha que está em 25º para analista vai ser nomeada, uma vaga vai para você, entendeu? Então você já vai pular mais uma, tá? Esse orçamento aprovado permite a manutenção onerosa, então, como nos casos de Sim. aposentadoria? Pode O responder, orçamento é Pedro. justamente para cargo oneroso, assim, que o orçamento vai ter que gastar dinheiro. E por isso vai ter que ter previsão orçamentária. Os cargos não onerosos, tão logo vague, por exemplo, a pessoa passou em outro concurso. Aí ele vai pedir um pedido por vacância. Esqueci o nome agora. Por cargo inacumulável. Aí, nesse caso, o tribunal pode nomear outro logo em seguida, porque não é oneroso, porque ele não vai gastar com isso. Mas, estando no orçamento, ele vai nomear os cargos vagos que precisam de dotação orçamentária. Ou seja, vai nomear os cargos que tem gasto. Mesmo. Gente, se tem cargo vago, vai ter nomeação, tá? Que está dentro da. Tipo assim, se tiver 270 cargos vagos nos tribunais regionais do trabalho, eles vão ser nomeados independente de qualquer coisa, tá bom? Ele está vago e já tem a verba na lei orçamentária 2023, vai nomear. É isso. Vai depender da distribuição do CSJ. Aí o CSJT vai fazer a distribuição, gente. Mas a pergunta é essa. Aí a moça falou aqui que foram nomeados em torno de 340 técnicos administrativos no último TRT de Minas. Ô, gente, não, essa informação, se vai nomear mais ou menos, é só com o tempo, mas a expectativa é nomear com certeza mais que isso. A expectativa. Eu tenho expectativa em nomear mais que isso, tá? Qual a sua expectativa também, né, Pedro? Até porque tem que levar em consideração o contexto que os outros concursos foram feitos. Por exemplo, o último concurso do TRT9 foi feito justamente em 2016, 2015. E aí pegou justamente a questão do teto de gastos. Então, logicamente, foram muito menos nomeados. Então, tem que analisar o contexto, qual era o contexto da época. E eu acho que não dá para ficar comparando muito, porque realmente depende do contexto, quantas vagas tinha no tribunal e tal. Mas a previsão aqui, com a quantidade de cargos jogos em Minas e com essa lei orçamentária aprovada, é que tem muita nomeação. E aqui, gente, não para de estudar por causa dessas notícias, não, tá? Pode acontecer uma guerra ali, ó, ali do lado, e você se foder, tá certo? Então, assim, do mesmo jeito que tem dotação orçamentária, pode fazer uma lei, se tiver uma... Gente, a gente nunca pode contar negócio no ovo, o ovo na galinha, sabe? Porque pode acontecer qualquer merda no mundo aí e o Brasil vem outra pandemia, sei lá, né, Pedro? Pode acontecer, ué. Pode contingenciar. Tá? Não vai. Estudar, só quando for nomeado. Nomeação publicada, posse, aí você tomou posse, aí você pode dar uma respirada. Igual o Pedro. O Pedro ele vai ser nomeado. Ele tá dentro das vagas, então ele pode relaxar. Por isso que ele tá fazendo essa live. Eu comecei a relaxar quando eu fiz os exames e deu tudo certo. Porque até os exames eu tava nervoso. Vai que... mas a gente fica nervoso, achando que vai dar pau alguma coisa. A gente sempre... É estranho. Parece... É porque eu já sonhei, Pedro, que eu perdi o dia da posse, não tomei a posse na época, sabe? A gente fica meio assim, sabe? Cagando de medo. Nervoso com questão de exame, porque são 3 folhas de exames para fazer. Não. Não é fácil não, tá? A última pergunta. O Pedro já falou na live, mas pode falar de novo. Como fica o rateio do 24 RT? Fala de novo, talvez ele perdeu. O conselho leva em consideração os pedidos que cada TRT faz para o conselho de quantitativo de vagas, leva em consideração quantos cargos vagos tem em cada TRT. Então, leva em consideração
se esse quantitativo de cargos vagos está impactando na produtividade ou não no tribunal. Também é uma questão política, assim, do presidente ficar muito em cima para receber mais vagas. Então, são várias nuances. Mas, assim, certeza que o Conselho sempre leva em consideração a quantidade de cargos vagos e a produtividade de cada tribunal. E, logicamente, o tamanho dele. Então, Gente, é uma briga de foice essas vagas. Ou seja, uma briga de foice. Né? Fala que não pode parar de estudar. O Gustavo já contou essa história aí para vocês. É que uma vez ele passou no TRT de Belém. Foi. E em 13º lugar, tinha vaga. E eles arrumaram lá um concurso de remoção, uma coisa louca lá. E aí eles não queriam nomear, tiveram que entrar na justiça, aquela confusão toda. Tá que no final do concurso deu certo, né? Nomearam 23. Foi mais, né? Porque eu pedi, algumas pessoas pediram termo de desistência e tal. Mas assim, o Gustavo teve que esquecer esse concurso. Teve que esquecer. Entendeu? Então, gente, não dá para contar. Só depois que você publicar. Então, vamos lá. Pedro, você tem mais alguma coisa para falar? Não, Pedro? não. Considerações só finais? Isso, realmente, que não deixem de estudar, porque vai ter ainda muita RT ano que vem. E acho que a maioria vai querer fazer o concurso para aproveitar justamente esse orçamento que foi bem acima do esperado. E Feliz Natal, bom ano novo, descansa para 2 de janeiro já estar estudando. Então, eu vou finalizar essa live aqui, mas antes eu fazer minhas considerações finais. Eu queria agradecer primeiro o Pedro, ele está sempre à disposição, nos ajudando. É um cara sensacional. Ele está sempre ajudando mesmo, ajuda também no Instagram fechado do Edo. Já deu mais de 2 lives lá, agora estou fazendo essa live aqui. Queria agradecer a cada um de vocês que me escutaram, que fizeram todos os TRTs, que estão me escutando, que estão executando o Edo, meus alunos, aqueles que não são meus alunos, estão entendendo o racional. Gente, aconteceu um milagre. A Justiça do Trabalho está sendo coroada com esse quantitativo de vagas. 8 anos, gente, sem vaga. 8 anos. Agora a gente está colhendo. E vocês que estão no caminho, não pare. Você que vai começar, aproveita esse momento, que a gente está vivendo um momento muito mágico na Justiça do Trabalho, né, Pedro? Enfim, agradecer a cada um de vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Continuem firmes, porque eu sou um sobrevivente. Eu demorei 10 TRTs para passar. E vocês vão demorar muito menos porque me seguem aqui, tá? Segue meus passos. Pedro seguiu, passou em 5 meses. E quem está me seguindo, quem escuta, entende o racional e fica tranquilo que a sua hora vai chegar. E nossa hora está chegando. Nossa hora está chegando. E eu estou muito feliz por isso. Essa é uma live de comemoração. Comemorar. Gente, agradece o Papai Noel que teve mais um presente ainda. Vocês que vão ser nomeados, né, Pedro? A gente teve um aumento de 19% do salário, 6%. 6% em 2023, 6% em 2024, 6% em 2025. Cumulativamente, que é diferente de vir uma vez. É 6% e depois mais 6% daquele valor e depois mais 6% daquele valor, entendeu, meus amigos? Então, estamos vivendo, assim eu falei, gente, vai vir um governo privilegiar a gente, foi perfeito. Essa linha orçamentária foi perfeita para a Justiça do Trabalho. Então, acabando essa live, reza, agradece e agradece o Papai Noel. O Papai Noel trouxe o presente, daqui é tamanho, né, Pedro? Já vai entrar. O Pedro já vai começar a trabalhar, começar a dar aula, e daqui uns dias vai virar juiz ou Ministério do Trabalho. Pode esperar que ele vai vir fazer a live já com o magistrado, ok? Tô aguardando. Tchau. Feliz Natal. Um beijo para você, Pedro. Muito obrigado. Beijo para cada um de vocês. Valeu, queridos.